Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo. Vamos nós com outro vídeo. E pessoas, a história que eu vou contar hoje, na minha opinião, figura entre as mais bizarras que eu já contei nesse canal. Hoje vocês vão conhecer um sujeito chamado Karl Tanzler von Kassel. Quem era o Karl? O Karl era um microbiologista e bacteriologista alemão. Ele nasceu na Alemanha em 1877. Viveu na Austrália e em 1910, durante a Primeira Guerra, ele foi feito prisioneiro. Com o final da guerra, ele voltou para a Alemanha, onde ele casou e teve 2 filhos. Olhando assim por esse começo, parece que eu estou prestes a contar uma história épica de alguém que passou por muitos infortúnios, venceu na vida e terminou sua existência de maneira digna. Mas não é esse o caso do nosso amigo Tanzler. E vocês logo vão entender por quê. Acontece que em 1930, Tanzler foi para os Estados Unidos. Quando ele chegou lá, ele conheceu uma jovem americana de ascendência cubana chamada Maria Helena, que era também chamada de Ellen Milagros de Hoyos. Mas a gente vai tratar ela por Maria Helena, tá? Ela tinha 22 anos na época, e embora o Tanzler tivesse o dobro da idade dela, ele ficou imediatamente encantado e obcecado por ela. E quando eu digo obcecado, é obcecado mesmo. O Tanzler tinha uma ideia que ele formou quando ele era menino. Segundo ele, quando ele era menino, ele tinha visões com uma ancestral que aparecia para ele. Essa ancestral era a condessa Anna Constantina von Kassel. Ela, na verdade, uma ancestral distante, mas ele jurava que ela aparecia para ele e dizia que o amor da vida dele era uma mulher de cabelos escuros. E ele mostrava, ele não ela, mostrava esta mulher para o Tanzler, e segundo ele, ela era idêntica a Maria Helena. Por isso ele ficou tão obcecado, porque ele entendeu que ela era a mulher que a condessa havia dito que seria o grande amor da sua vida. Isso por si só já começa a tornar a história estranha, Porque a partir desse momento eu já comecei a me perguntar aonde está a mulher dele e os 2 filhos que ele teve. Não encontrei informações sobre isso. Acho que ficaram na Alemanha simplesmente. E quando a gente descobre que ele jurava que tinha visões com uma ancestral que lhe mostrava o grande amor da sua vida quando menino, vocês já entendem para onde a gente está indo, Qual é o rumo dessa história. Acontece que a Maria Helena era casada e isso por si só já era um empecilho enorme, além da própria diferença de idade. Mas o marido dela a deixou quando ela teve um aborto espontâneo. E isso abriu, teoricamente, o caminho para o nosso amigo Tanzler se aproximar. Só que a Maria Helena acabou contraindo o que na época era praticamente o mal do século, a tuberculose. O Tanzler fez tudo o que pôde, usou todos os seus conhecimentos, toda a sua criatividade para tentar salvar o que então para ele era a mulher da vida dele. Mas ele acabou falhando e infelizmente a Maria Helena morreu. Ele então num primeiro momento se ofereceu aos pais dela para pagar tanto o funeral quanto o enterro, para pagar todas as despesas, funeral, enterro, e eles aceitaram. E foi o que ele fez.
Ele pagou. E durante 7 anos, absolutamente todos os dias, ele ia até o túmulo dela no cemitério para visitá-la. E ficava lá. Vejam o tamanho da obsessão dessa pessoa, né? Só que chegou um dado momento em que visitar o túmulo da Maria Helena não era mais suficiente para ele. E aí ele tomou a atitude extrema de retirar o corpo do túmulo e levou para casa. É isso mesmo. Ele levou o cadáver para casa. Obviamente, o cadáver começou a se decompor, é o curso natural. Como é que o Tenzler lidou com isso? Ele começou a prender os ossos com cabides e arames. À medida que a pele ia apodrecendo, ele trocava por seda embebida em cera e gesso, ia substituindo para manter as formas dela. Os cabelos ele usou todos para fazer uma peruca, para tentar manter ela com a aparência que ela tinha, né? Fez a peruca com os próprios cabelos da Maria. O abdômen ele encheu com trapos para tentar manter mais ou menos a forma que o corpo dela tinha, e ele colocava no cadáver vestidos e joias para que ela se parecesse o máximo possível com a Maria Helena que ele tinha conhecido. Quanto ao cheiro, para conseguir disfarçá-lo, o Tenzler usava muito perfume e desinfetante na casa. E ele viveu muitos anos, então, com esse cadáver, até que começou, de alguma maneira, a surgir rumores, né, sobre o que estava acontecendo. De alguma maneira as pessoas começaram a desconfiar, e um dia a irmã da Maria Helena foi até a casa dele e acabou se deparando com esse bizarro e estranho boneco, vamos dizer assim, a boneca do Tenzler que ele havia feito. Ele foi preso. Obviamente, uma das primeiras atitudes das autoridades foi duvidar da sanidade dele. Foram feitos testes com médicos, mas se concluiu que ele não era louco, pelo menos não no sentido patológico da palavra. E, por incrível que pareça, ele acabou sendo solto. Só que se constatou que ele havia usado um tubo de papel para construir a reprodução de uma vagina que ele havia instalado no corpo, no lugar onde originalmente deveria estar a vagina da Maria Helena, o que deixava claro que ele mantinha relações sexuais com o cadáver. E segundo os médicos, ele não era louco, né? Bom, não vamos discutir o diagnóstico dos caras a essa altura. O Tenzler, então, passou a viver sozinho. O corpo, obviamente, foi tirado do seu poder e foi devolvido ao túmulo, mas não sem antes ficar por um dia inteiro numa funerária da cidade, sendo exposto para que as pessoas pudessem vê-lo. Dizem que pelo menos 7.000 pessoas estiveram lá para ver o corpo. Aí então o corpo foi sepultado. O Tenzler continuou morando por ali, mas vivendo sozinho, e ele tinha como única companhia uma esfinge que ele havia criado com as próprias mãos, representando a sua tão amada Maria Helena. Em 1952, mais especificamente em 3 de julho, ele foi encontrado morto dentro da casa em que ele morava. Já faziam pelo menos 3 semanas que ele estava morto. E esse foi o fim da inigualável e doentia obsessão do Karl Tenzler pela Maria Helena. Algumas pessoas afirmaram na época que ele foi encontrado
morto abraçado à esfinge que ele havia criado da sua amada, mas a versão oficial diz que ele estava apenas jogado no chão. Também chegou-se a falar na época que ele havia desenterrado o corpo de novo, mas ao que se sabe, isso nunca aconteceu. Ele não desenterrou o corpo. E é isso, gente. É uma história de assustar. Até que ponto pode ir a mente humana? Até que ponto pode levar a obsessão de alguém? Vocês conseguem imaginar o quanto de loucura, tristeza, o quanto de dor tem envolvida numa história dessas? A história de Carl Stanley nos mostra que o ser humano ainda não encontrou o seu limite. Eu vou ficando por aqui. Deixo meu abraço a todos. Quem está chegando agora no canal, se inscreve. Deixa aquele like pra gente. Comenta. Um abraço a todos. Fui!